Muito bem, pessoal. Vamos aqui repassar as questões que a gente estudou nesse fim de semana sobre concordância nominal. É uma aplicação do nosso conhecimento sobre classes nominais, né? Que envolve aí, principalmente como núcleo o substantivo. E ao redor desse núcleo temos adjetivos, temos artigos, temos locuções adjetivas, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, enfim, pronomes, artigos, substantivos, adjetivos e numerais. Essas classes todas caminham juntas, né? Onde o substantivo está, as outras classes vão concordando com ele, vão estabelecendo uma relação de concordância com o número e com o gênero, né? Então, se está no masculino, o artigo, o adjetivo, o pronome, fica no masculino. Se está no feminino, todo mundo passa para o feminino, se está no plural e assim consecutivamente, né? Então, algumas questões aqui, recentes, 2024, que tratam o tema de concordância. A frase que a forma da palavra anexo está em desacordo com as regras de concordância é. Então, antes de fazer essa questão, eu falo que a gente tem duas escolhas, né? Duas possibilidades para a palavra anexo. Nós podemos ter a expressão em anexo. Aí, em anexo, ele é um adjunto adverbial, funciona como uma locução adverbial. Na morfologia, na sintaxe, um adjunto adverbial. E por ser um advérbio, ele não varia, ele não flexiona. Ele vai ficar sempre dessa forma, em anexo. Então, se eu tenho que as carcas é feminino plural, não é? Sim. Mas as carcas estão sendo enviadas em anexo. Em anexo vai ficar no singular e no masculino. Eu não posso falar em anexas ou em anexa. Não, a única forma que tem essa expressão é em anexo. Em anexo vão as cartas, os relatórios, o convite, a ementa. Não importa se é feminino, se é masculino, se é singular, se é plural. Em anexo fica sempre dessa forma, inflexível. Porém, eu posso ter anexo como um adjetivo, como um qualificador, como uma característica do que está sendo enviado. Então, as cartas anexadas, por exemplo. As cartas anexas. Aí eu tenho que concordar, porque é um adjetivo. As cartas anexas ficaria concordando com cartas. Então, anexo vão os recibos, olha só. Os recibos da compra anteriores vão anexo. Provavelmente não, né? Porque os recibos é plural. Os recibos vão. Aqui anexo não está em anexo, como é a forma que a gente precisa ter igual adjunto adverbial. Aqui, em anexo. Aí, em anexo, eles ficam bem que estão as focas pedidas. Professor, mas as focas estão no plural, em anexo está no singular. Como eu expliquei para vocês, isso é totalmente possível e necessário. Por quê? Porque eu não falo, por exemplo, as pessoas estão muitos animadas. Ou muitas animadas. A gente não fala as pessoas estão muitas animadas nem muitas animadas. Por quê? Porque muito aqui é um advérbio de intensidade. E o advérbio não varia, não flexiona. Então não importa se o sujeito seja as pessoas, que é no plural aqui, as pessoas estão muito animadas. Ele não vai modificar o muito. Advérbio é uma classe invariável na língua portuguesa. Então, em anexo vai ficar invariável aqui também. Porém, nessa alternativa de baixo, os recibos das compras anteriores vão anexos. Eu precisaria ter o S aqui para concordar com recibos. Porque eu tenho os recibos sujeito, os recibos das compras anteriores é o sujeito, com o núcleo aqui recibos. Vão é o verbo de ligação. Agora, anexo está no singular, como predicativo do sujeito, qualificador de recibos. E o predicativo do sujeito precisa concordar com o sujeito. É o adjetivo que faz referência ao sujeito. Os recibos vão anexos. Assim como as declarações
anexas aqui está correto, ó. Fica declarações, está no feminino plural e anexas também, feminino plural. As focas e os recibos das compras estão anexos. E aqui, professor? As focas é feminino e recibos masculinos. O que estão anexos? São as focas e os recibos. Aqui tem um caso de sujeito composto de dois núcleos, um núcleo feminino, um núcleo masculino. A concordância se dá no masculino. Então, anexos aqui referindo aos dois gêneros, né, feminino e masculino, numa questão de generalizar os dois, né, eu tenho que colocar no masculino. Anexas aos pacotes das camisas estão as obras pedidas. Aqui as obras pedidas, o sujeito, estão, verbo de ligação, anexas, predicativo do sujeito. Aqui todos estão concordando, menos a B. A B está o erro, né? Está em desacordo. Muito bem. Vamos para a segunda questão aqui. Assinale a frase que mostra erro de concordância da palavra só. Lembra que só, nós podemos estar só, ou eu estou só, ela está só, e nós estamos sós, ou estamos a sós. E tem o só também, que indica exclusividade, né? Só ele sabe isso, só ela chegou, só nós estamos aqui, mas nós estamos sós. Eu estou só, de sozinho, nós estamos sós, ou a sós. É possível também. Aí quem concordar só, quando significa sozinho, ele concorda, e quando só significa exclusividade, né? Só ela sabe fazer isso, fica inflexível, fica só dessa forma. Então aqui ele vai trazer alguns trechos da obra Dom Casmurro e pedindo qual que tem um erro de concordância, como se nós tivéssemos o direito de falar que o maior escritor da língua portuguesa brasileira é está errado. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azego. Mas a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim. Alguma palavra ruim, né? Aqui a sós. Está referindo a duas pessoas. A Capitu com a mãe. Com a mãe do lírico, né? Do narrador aqui, ó. Mas a sós com a minha mãe achava alguma palavra ruim para dizer a Gamiguinha. Essa palavra ruim. Ela achava, a Capitu achava, quando escava a sós com a minha mãe. Então são duas pessoas. Elas escavam a sós. Aqui está concordando com os dois núcleos, né? Capitu e minha mãe. A B, ficamos sós na sala. E nós, sujeito oculto, ficamos sós. Concordando aqui, não poderia ficar nós, ficamos só. Não, ficamos sós, no sentido de sozinhos, né? Na sala. Capitu confirmou a narração da mãe e tal. C, então aqui agora eu não achei nenhum erro. C, quem eu digo a excelentíssima que Deus lhe dera, não um filho, mas um anjo do céu, o doutor ficou tão comovido que não achou modo de vencer o choro, senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele fazia. Aqui no sentido de exclusividade, né? Só ele faz, só ele consegue. Então aqui está correto. Não pode ficar sós ou eles, né? Separados uns dos outros pelo espaço e pelo destino, os males apareciam-me agora, não só possíveis, mas certos. Não somente possíveis, né? Não só possíveis, mas certos. Aqui também. Aqui está um uso correto, no sentido de exclusividade, não somente aquilo, né? E aí? Os convidados espalharam-se por si só pelo quintal da chácara. Aqui está o erro. Por quê? Os convidados são mais de um. Então, por si sós. Como é mais de um, por si sós, por eles mesmos, precisa que esse S, por si sós. Então, assim a gente consegue identificar qual que tem um erro de concordância da palavra só. Lembrando aqui que a FGV comete um erro ao colocar questões desse estilo, né?
Porque a gente não lê uma obra literária que quer achar erro de concordância, né? Isso não existe. Não existe essa palavra erro de concordância em uma obra de literatura. Porque uma obra de literatura eu posso escrever com a possibilidade de colocar uma linguagem popular, uma linguagem regionalizada, que não necessariamente eh, possui erro de concordância, né? Que é a próxima questão. Assinale a frase abaixo em que a concordância da forma em particípio sublinhada mostra erro. Então, fica confirmado perante o tribunal a autoria da carta. Merecem ser admiradas, apesar de tudo, as obras de Wagner. Os autores sabem que esse direito não lhes é assegurado. Esse direito não lhes é assegurado. Consigo demonstrar tais filmes serem falsos. Nos é permitido ter acesso a esses documentos. Bem, isso aqui pode gerar uma certa dúvida a vocês, por conta de que alguns sujeitos em forma de oração. Como assim? Isso nos é permitido, ó, ter acesso a esses documentos, apesar de que documentos está no plural, né? Esses concordando com documentos. É, o permitido aqui não tem como núcleo a qual ele concorda documentos, e sim a oração como um todo. E isso nos é permitido. Ter acesso a esses documentos, essa oração inteira, é o sujeito, funciona como sujeito, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Isso nos é permitido. Então, tá correto. Eu não falo isso nos é permitidos. Não, ter acesso nos é permitido. Entrar na sala é permitido. Ou não é permitido, né? Não é permitido entrar na sala. Correto. Não falo, não é permitidos entrar na sala. Ou ter acesso a esses documentos, por exemplo. Então, aqui na E está correto. Isso nos é permitido. A gay também. Quem siga o demonstrar tais filmes serem falsos. Professor, filmes é plural. Novamente. E isso aqui, essa oração, tais filmes serem falsos, quem siga o demonstrar. Isso quem siga o demonstrar. Mesma ideia. C. Os autores sabem que esse direito não lhes é assegurado. Professor, lhes aqui é plural. Porém, o que não é assegurado a eles? Esse lhes aqui pode ser traduzido como a eles. Esse direito não é assegurado a eles. Esse direito não lhes é assegurado. Então, o direito. Tá correto aqui. Direito, um singular, assegurado, singular. Merece ser admiradas, apesar de tudo, as obras de Wagner. Então, as obras aqui, ó, tem um núcleo obras que é plural. Então, admiradas tem que ir para o plural também. Mostrando para a gente que o erro vai estar na A mesmo. Fica confirmado perante o tribunal a autoria da carta. Por quê? A autoria fica confirmada. A autoria confirmada. As obras admiradas. O direito assegurado. Isso demonstrado. Isso demonstrado. Um que cometeu um erro aqui foi o A. A autoria confirmada? Não. A autoria confirmada. Aqui a gente marca, então, a alternativa letra A. Assinale a frase em que há erro na concordância nominal. Novamente, a FGV cobra muito sobre erro, né? Buscar os erros das frases, né? E não muitas vezes o acerto. E aqui vai trazer um ponto interessante, que a concordância de termos compostos, né? De adjetivos compostos, e adjetivos envolvendo nome de cores provenientes de substantivos. Como assim? Ó, aqui eu tenho os vestígios rosa. Professor, vestígios é masculino e plural, né? E rosa tá no singular aqui. A capa dos livros, que a coleção, por ser vermelho escura, a capa. Professor, mas não é livros aqui, vermelho escuras? Os sapatos marrons,
e as bolsas areias combinavam razoavelmente. Porque os automóveis da companhia eram todos eles, por uma questão de uniformidade, azul claros. Sapacas amarelos com bolsas verde grama não ficam de acordo, salvo em festas patrióticas. Aqui temos uma relação de concordância, duas regras de concordância, né? Uma que é do adjetivo composto de dois elementos. A gente tem que analisar se o último elemento ele flexiona, ele varia, ele é as classes dos variáveis, ele vai variar. Se não, ele fica no singular. Como assim? O azul claros. A gente fala, os luso-brasileiros. A gente não fala, chegaram os lusos brasileiros. Não, a primeira parte não flexiona, a segunda parte flexiona. No caso dos adjetivos. Então a gente não fala os automóveis azuis claros. Não, a gente fala os automóveis azul claros. Aqui, a capa dos livros vermelho escura. Professor, por que não ficou vermelho escuras? Porque o núcleo aqui é a capa, não é livros. É a capa dos livros. A coleção por ser vermelho escura. A capa vermelho escura. Agora, se fosse os livros da coleção por ser vermelho escuros, ficaria vermelho escuros se o núcleo fosse livros. Mas ó, o sujeito aqui tem como núcleo a capa. Lembrando que toda palavra que é regida por preposição não pode ser núcleo do sujeito. Então aqui dois livros nunca poderia ser sujeito. Professor, e por que verde grama aqui de HE não houve a concordância? Se os sapatos amarelos, está no plural, aqui amarelos, e a bolsas verde grama e não verde gramas. Por que aconteceu isso? Vou marcar E como erro, então. Calma lá. Temos uma regra de adjetivos. Quando é provenientes de um substantivo, quando era um substantivo, um objeto do mundo, que virou a cor em um adjetivo, ele fica invariável. Por quê? Eu não falo os sapatos salmões. Você já viu isso? Alguém falar os sapatos salmões? Eu nunca ouvi. Por quê? É os sapatos salmão. A cor salmão, ela não vai flexionar. Por quê? Para não acontecer essa bizarrice, né? Essa ausência de concordância e de nexo. Ninguém fala assim. Sapatos salmões. Ou as blusas cinzas. Não. As blusas cinza. Os vestidos rosa. Rosa é uma flor que está sendo usada aqui como cor. Salmão é um objeto comum, um animal, né, que está sendo usado aí, um alimento comum que está sendo usado aí para compor o rol de cores. Assim como cinza é uma representação de um objeto comum, que após ser queimado, vira cinzas. Então, eu pego esse cinza, coloco como substantivo, um substantivo, eu coloco como adjetivo, né, como cor, e fica inflexionável, invariável. Assim como os calçados creme. Eu não falo os calçados cremes, porque creme não é uma cor, essencialmente. Ele está sendo usado como cor, mas é um objeto do mundo. É um substantivo que está sendo usado como cor. Assim como salmão, assim como cinza, laranja. São elementos do mundo, substantivos, usados como cores, não varia. E é o que aconteceu aqui, ó. Sapatos amarelos com bolsas verde e grama. Ó, grama é um substantivo, não é uma cor, essencialmente. Está sendo emprestado como substantivo para funcionar aqui como adjetivo, né? Bolsas verde e grama. Mas, essencialmente, ele não era um adjetivo. Ele está sendo forçado a ser aqui, entende? Então, ele vai ficar sem variar, sem flexionar. Bolsas verde e grama. E bolsas areias? Existe? Não. É bolsas areia. Não poderia flexionar aqui. Fica até estranho falar bolsas areias. Não,
Não, é bolsas areia. Aqui está o erro. Por quê? Areia é um substantivo, essencialmente. Ele está sendo usado aqui como adjetivo. Quando ele é usado como adjetivo, ele não pode flexionar no plural. Bolsas areia. Sapatos creme. Ternos cinza. Blusas laranja. Não flexiona. Professor, mas assim com todas as cores? Não. As cores que foram provenientes de substantivos. Agora, sapatos amarelos, vestigos pretos, blusas, é, blusas roxas, enfim. Outras cores, que não são provenientes de substantivos, elas vão flexionar normal. Azuis, né? Enfim. Agora, areia não vai flexionar. Blusas, areia. Sapatos, areia. Aqui temos mais algumas regrinhas de concordância para a gente ir exercitando. Entre as frases abaixo, assinale aquela que há erro na concordância da palavra sublinhada. Ela ficou kit. Beleza, ela ficou kit. Elas ficaram kikes. Aqui varia de acordo com o núcleo. Anexos, a gente já viu, né? A esta carta vão os documentos. Os documentos vão, verbo de ligação, anexos, predicativo do sujeito. Tá correto. Essas coisas, como se sabe, não ficam baracas. As coisas não ficam baracas. Ok. Toda a coragem dele era pouca para o desafio. Coragem, pouca. Beleza. Correto. Pouca coragem. Agora, qualquer que sejam as razões, quaisquer que sejam as razões. Aqui precisa variar. Quaisquer que sejam as razões. E não qualquer que sejam as razões. Agora, qualquer que seja o desafio. Beleza. Qualquer que seja o destino. Beleza. Agora, qualquer que sejam, não. Quaisquer que sejam. E para finalizar, última questãozinha aqui. Assinale a opção que modifica que a modificação do segmento sublinhado para o plural gerou uma frase gramaticalmente correta. Ah, finalmente ele quer saber a correta. É raro, mas acontece. Normalmente a FGV pede a incorreta, agora ela está querendo a correta. Aqui está o livro que você me pediu. Aqui estão os livros que vocês me pediram. Ele quer o quê? Assinale a opção em que a modificação do segmento sublinhado gerou uma frase gramaticalmente correta. Aqui está o livro. Ele queria variar esse termo aqui para o plural. Aqui estão, aí o verbo, quem concordar obrigatoriamente, os livros, beleza, mas que você me pediu, ficou que vocês me pediram, não. A flexão do livro não vai modificar você para vocês. Isso aqui não vai acontecer. Essa foi a discussão que a gente teve resolvendo essa questão, justamente porque o que está se pedindo para variar é só o substantivo que está sublinhado. O verbo, obrigatoriamente, quem concordar por uma questão de concordância verbal, mas os elementos aqui subordinados que você me pediu, né? Que funciona como um adjetivo, como uma oração subordinada adjetiva descritiva, ela não vai vir para o plural. Faz um ano que esse prédio desabou. Já fazem anos. Fazer no sentido de tempo decorrido não varia. Faz 2 meses, faz 3 anos. Já fazem anos, não. Já faz anos. Uma questão aqui de concordância verbal. Não pode ir para o plural esse faz aqui. Há de existir uma nova biblioteca no bairro. Hão de existir novas bibliotecas no bairro. Nova biblioteca ficou para novas bibliotecas. Há de existir foi para hão de existir. Professor, mas o verbo haver ele não flexiona para o plural. Calma lá. O verbo haver quando ele é verbo principal. Quem que é o verbo aqui? É haver? Não, o verbo principal é existir. Hão de existir. E quando eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo haver aqui, o verbo auxiliar faz o trabalho de flexão.
Ou seja, é, por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui. Havia chegado o pacote. Havia chegado o pacote, por exemplo. O pacote havia chegado. Haverá de chegar o pacote. Haviam partido, haviam chegado os pacotes. E haverão de chegar os pacotes. O que aconteceu aqui? O haver, ele está auxiliando o verbo chegar. O sujeito é o pacote. O sujeito, ele vai ter um verbo aqui, chegar como principal, né? Verbo principal. E o havia, ele está auxiliando o verbo principal. Ele está auxiliando. E o verbo auxiliar, ele vai variar. Então, eles estão partindo, elas estão chegando, ele está partindo, ela está chegando. Perceba aqui, eles estarão partindo, eles estarão chegando, ele vai pro futuro, eles estavam chegando. Percebe que quando tem um verbo principal no gerúndio, no particípio, no infinitivo, aqui chegado, a gente estudou na aula passada e vai reforçar semana que vem. Está aqui no particípio, chegando, está no gerúndio. E aqui o onde existir, né? Existir está no infinitivo. E quem flexiona de fato é o verbo auxiliar. Escarão, escavam, escão, escar. Chegado, mantém sempre chegado. Havia chegado, haverá chegar. Haviam chegado, haverão de chegar. Então, de chegar, chegado. Vai ficar sempre inflexível, invariável, os verbos principais em gerúndio, em particípio e infinitivo. E quem realmente faz a concordância verbal é o verbo auxiliar. Inclusive, se o verbo auxiliar for o verbo haver, ele vai flexionar. Agora, aqui embaixo, não poderá jamais haver dificuldade. Não poderão jamais, não poderão haver jamais dificuldades de obter recursos, né? Aqui, poder haver, não poderão haver. O que acontece? O verbo principal é o verbo haver. E a gente sabe que o verbo haver, quando ele é principal, ele não flexiona. Ele não varia. Então, não pode haver jamais dificuldades. Aqui, ficará não poderá. Não poderá jamais haver dificuldades. Eu não posso flexionar o poder aqui como verbo auxiliar, porque o verbo principal é o verbo haver no sentido de existência, né? De existir. E quando o verbo haver, ele está no sentido de existir, e é um verbo principal, ele não flexiona. Se ele não flexiona, o verbo auxiliar não vai flexionar. Por quê? Porque o verbo principal não pediu para ele flexionar. Certo, professor? É isso mesmo. Então, se eu falo devem haver novas reuniões, eu estou cometendo um erro. Devem haver novas reuniões. Não. Novas reuniões deve haver. Porque haver aqui é um sentido de ocorrer, de existir. Deve existir novas reuniões. Deve ocorrer novas reuniões. O haver no sentido de ocorrer, de existir, ele não flexiona, ele não varia. Ele não é um verbo pessoal. Ele é um verbo impessoal, sem pessoa, sem sujeito. Novas reuniões aqui é objeto direto. Então, se o verbo haver não vai flexionar, por que o verbo deve aqui vai? Ele está auxiliando o verbo principal. Se o verbo principal não pediu para flexionar, não vai poder aqui flexionar. Então, nascer, temos a alternativa correta. O verbo haver, ele está aqui como auxiliar, hão de existir novas bibliotecas. Enquanto a D tem uma incorreta aqui, por quê? Porque poder aqui é verbo auxiliar do verbo haver. E o verbo haver é impessoal, sem pessoa, não flexiona.
Quem ficou com alguma dúvida pode me perguntar a mais no WhatsApp, né? Eu posso dar outros exemplos. A gente vai esclarecer mais isso com o Cracá, de tipos de sujeito, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Um dos casos é o verbo haver, quando ele é verbo principal. Agora, quando ele é verbo auxiliar, ele está auxiliando o verbo principal, ele pode flexionar. Então, é um erro falar que nunca o verbo haver vai flexionar. Nesse contexto aqui, ele flexiona. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, eu posso tirar as dúvidas pelo WhatsApp. Vejo vocês na semana que vem. Bons estudos, vamos se preparar bem aqui. Gramática não vai ser mais uma dificuldade a partir dessas aulas.